That's what makes me so hopeful about our future. I believe in change because I believe in you. God bless the United States of America. God bless you, and God bless America. May God bless America, and may God bless America. Thank you. Bless America. O último reino profetizado na visão da estátua em Daniel 2:40-41 estava representado como Kibaro misturado com ferro na parte dos pés, significando assim uma Europa, o Império Romano, incapaz de ficar unido, assim como ferro e baro não se fundem. Veja também que assim como os pés são compostos por 10 dedos, Roma mais tarde seria dividida em 10 reinos. Em Daniel 7, esses reinos são representados por 10 chifres do dragão, Apocalipse 12:3, e 10 chifres da besta do mar, Apocalipse 13, versículo 1. No ano 476 d.C., os bárbaros dominaram Roma Ocidental e redistribuíram aquela região em 10 reinos: os ângulos, os francos, atual França, burgundos, alemães, hérulos, lombardos, suevos, ostrogodos, visigodos e vândalos. Porém, em Daniel 7, versículo 24, se diz que se levantaria um outro chifre que, ao levantar, derrubaria 3 chifres, no caso, 3 reinos. Daniel 7, 8 e 24. Depois que o Império Romano Ocidental foi conquistado pelas tribos bárbaras, o catolicismo era a única coisa que sobrava deste império e parecia quase ir para o declínio, até que no ano 496, Clovis I, rei dos francos, o reino que mais se destacava dentre os 10 pela sua organização, se converteu ao cristianismo e foi batizado, tornando assim o primeiro rei dessas tribos a se converter ao cristianismo. No ano 507 d.C., Clovis intensificou uma luta contra os arianos visigodos, que eram declarados hereges pelo catolicismo, até que acabou por derrotá-los no ano 508. Esta foi uma vitória muito significante para a fé católica, pois abriu caminho para o estabelecimento do papado. No ano 533, Justiniano, o imperador da Roma Oriental, o Império Bizantino, reconheceu o bispo de Roma como sendo o principal de todos os bispos, ou seja, como o Papa, para não só exercer o poder religioso sobre todos os bispos, mas também exercer o poder político e militar. Porém, 3 nações dentre os 10, os Gérulos, os Vândalos e os Ostrogodos, se opuseram fortemente a essa supremacia. Entretanto, não permaneceram e acabaram por ser derrotados.
Um ponto que merece realce é o fato de Roma ser sempre governado pelos arianos desde 476, o que tornava difícil a aceitação da supremacia do bispo de Roma. Os primeiros a sofrer a derrota foram os Zérulos em 493 d.C. e depois os Vândalos em março de 534 e por fim os Ostrogodos destruídos em 553 d.C. Mas marcamos o começo do fim da supremacia dos Ostrogodos sobre Roma no ano 538, quando pela primeira vez desde o ano 476 Roma ficou livre dos arianos. Então o decreto do imperador Justiniano, que reconhece o Papa como cabeça de toda a Igreja, entra finalmente em vigor e com isso começa a contagem dos 1260 anos. Daniel capítulo 7, versículos 7, 8, 24, 25, Apocalipse capítulo 12, versículos 1 a 6 e capítulo 13, versículo 1 a 10. Durante esses 1260 anos, o poder papal fez algumas coisas muito interessantes, como profetizados em Daniel 7, 25 e Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Ele blasfemou fortemente contra Deus e contra o santuário, e cuidou mudar os tempos e a lei de Deus. Fez guerra contra o povo de Deus e os venceu. O papado reclamou possuir toda a autoridade que apenas o Filho de Deus possui. De todos os nomes que nas Escrituras se aplicam a Cristo, por virtude dos quais é estabelecido ser ele o cabeça da Igreja, são aplicáveis ao Papa. O líder máximo da Igreja Romana também se autodenominou Pontifex Maximus, que do latim significa Sumo Pontífice, expressão que deriva do paganismo para significar que o sumo sacerdote é o único supremo mediador entre Deus e os homens. Claramente uma blasfêmia, como também profetizada em Daniel 7:25, 8:11 a 13 e 11:31. Pois Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Durante esse período, a Igreja também perseguiu muitos que não se alinhavam com os princípios católicos romanos, e muitos desses foram parar no que hoje conhecemos como os Estados Unidos da América e fundaram uma igreja sem papa e um estado sem rei, onde cada um pudesse adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. That the state of our union is strong. Thank you. God bless you. God bless the United States of America. O Papa tem poder para mudar os tempos e abolir as leis e dispensar todas as coisas, e mesmo os preceitos de Cristo. Sim, o papado também mexeu no que tem a ver com a lei de Deus. Ele eliminou o segundo mandamento e colocou o terceiro no lugar do segundo. Na verdade, toda a ordem mudou. No lugar do sábado, o sétimo dia, colocou o domingo, o primeiro dia. E por fim, como falta um mandamento para completar os 10, ele dividiu o 10º mandamento em 2. A Igreja, depois de ter mudado o dia de descanso do sábado judaico, 7º dia da semana, para o primeiro dia, fez o terceiro mandamento se referir ao domingo como o dia para ser guardado como o dia do Senhor. Nós observamos o domingo ao invés do sábado, porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, em 336 d.C., transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Mas mesmo dentro do catolicismo, existem alguns que não concordavam com os exageros do papado. E embora a leitura da Bíblia não seja tão popular na era papal, aliás, era desencorajada, muitos destes homens começaram a ir à Bíblia e a destacar os muitos contrastes entre o cristianismo dos papas e o cristianismo dos apóstolos. Eles começaram a promover a reforma dentro da igreja cristã. Durante os anos 1517 até 1798, se levantaram muitos homens como Lutero, Zwingli e outros, que protestaram contra os falsos ensinamentos pregados pelos principais líderes. Na verdade, toda a Europa e o mundo já estavam cansados da opressão da igreja. Foi então que no ano 1798, o general francês Louis Berthier, amando de Napoleão Bonaparte, prendeu o então Papa Pio VI e o levou em cativeiro, onde acabou morrendo no ano seguinte na cidade de Valença. No ano 1800 foi eleito o novo Papa. Este, porém, não tinha nenhum poder no momento. Essa eleição, pela primeira vez em 14 séculos, foi insignificante. A prisão do Papa Pio VI foi a ferida mortal que o papado havia de receber em Apocalipse 3:3 e que pouco tempo depois começaria a ser gradualmente curada.
Depois que o papado perdeu a sua popularidade com a prisão e morte do Papa Pio VI, o mundo protestante foi cada vez se tornando mais hostil ao catolicismo nas décadas seguintes. Estamos falando do século XIX. Foi neste período que um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a senhora Ellen White, fez uma de suas mais contestadas profecias, o restabelecimento do poder papal, como na Idade Média. Lembra que estamos falando de um contexto norte-americano no século XIX, que em sua esmagadora maioria era protestante. Não tinha como imaginar, mesmo num futuro distante, a fusão entre as duas religiões tão antagônicas. Seria como afirmar que a água e o azeite um dia se fundirão. Mas, mesmo assim, ela declarou: não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação da idolatria. Esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá ao protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma nunca muda. Ela declara possuir a infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão com o catolicismo. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e outra ao espiritismo, podemos saber que é chegado o fim das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Mas vamos voltar ao século XIX e entender os movimentos do papado naqueles dias. Desde 1798 até o primeiro concílio de Vaticano, em 1869, o papado quase entrou em esquecimento. Os historiadores católicos não têm nenhum problema em admitir que este foi o período mais obscuro do papado, que quase não tem nenhum registro de suas atividades. Mas logo depois isso começa a mudar. Neste concílio de Vaticano I, foi reafirmada a infalibilidade papal como dogma. Desde então, o papado tem gradualmente recebido a atenção do mundo e, é claro, dos Estados Unidos. Em 1929, foi assinado o Tratado de Latrão, onde o Vaticano recebeu a sua soberania e jurisdição e passou a ser um Estado independente, trono dos papas. Desde então, os papas têm andado pelo mundo participando na resolução de conflitos e ganhando novamente a admiração do mundo. No ano 1962, o Papa João XXIII foi considerado pela revista norte-americana Time como o Homem do Ano, e assim se seguiu com os seus sucessores. Em 1994, o Papa João Paulo II e em 2013, o Papa Francisco. Porém, o papado ainda não chegou a alcançar o status que tivera na Idade Média. A ferida ainda não está plenamente curada. Mas a Bíblia nos diz que quando essa ferida for curada, toda a terra ficará maravilhada seguindo a besta, o papado. Nos últimos anos, o papado reconciliou os católicos e protestantes. Secretário-Geral das Igrejas Reformadas da América, presidente da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, presidente da Convenção Batista Nacional, superintendente-geral das Igrejas Pentecostais Internacionais, presidente da Associação Internacional de Evangélicos, Bernard Sr., presidente do Concílio das Igrejas da cidade de Nova York. O Papa viajou para a Suécia para encontrar-se com o presidente da Federação Mundial Luterana. Os dois líderes assinaram uma declaração conjunta que visa melhorar o relacionamento entre católicos e luteranos. Em 1999, a Igreja Católica Romana e a Igreja Luterana Protestante assinaram um acordo que trouxe um fim ao protesto. Assinada em 1999, a declaração pôs um fim a um dos assuntos mais importantes que tem separado católicos e protestantes desde a Reforma. No acordo, os dois lados declararam que a fé não é a única coisa que leva à salvação, as obras também são necessárias. Isso trouxe um fim ao protesto de Lutero. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero acabou. Mas e o seu? Mas lembra que eu falei que embora a América protestante fosse antipapal, isso iria mudar de acordo com a profecia. Em 2015, pela primeira vez na história, um Papa discursa no Congresso dos Estados Con Unidos. estas palabras, he tratado de presentar parte de la riqueza de su herencia cultural, del espíritu del pueblo estadounidense. Es mi deseo. E olha só quem ficou extremamente emocionado.
Pois é, o papado não só voltou a receber a atenção dos católicos, que é natural, e líderes protestantes, mas do próprio mundo secular. Resolve conflitos, recebendo uma posição destacada na cadeira do Conselho Mundial. Entretanto, o Papa ainda não retomou aquela velha influência e autoridade que tinha na Idade Média. A ferida mortal de 1798 ainda não está plenamente curada. Isto só será consumado quando o sinal da sua autoridade for endossado pelos Estados Unidos. E que sinal seria este? A lei dominical. Vemos que no livro do Apocalipse é tratado sobre dois sinais ou marcas, o sinal de Deus e o sinal da besta do mar. Ambos os sinais são colocados na testa ou na mão direita. Também sabemos que o livro do Apocalipse é o livro que mais faz alusões ao Velho Testamento. Só alguns exemplos por curiosidade. Compare a visão dos 4 seres de Apocalipse 4 com os 4 seres de Ezequiel capítulo 1. Depois compare os 4 cavaleiros de Apocalipse 6 com os cavaleiros de Zacarias 6. Veja também a referência de Ezequiel capítulo 2 versículos 9 e 10 e capítulo 3 versículos 1 a 3 aludidos em Apocalipse 10. Enfim, o Apocalipse faz referências indiretas a quase todos os livros do Antigo Testamento. Por que estou destacando isto? Bem, acontece que o selo de Deus e a marca da besta que as pessoas recebem em Apocalipse 7 e 13 é uma destas alusões ao Velho Testamento. Veja os seguintes versículos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Amar os meus mandamentos aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente, atai-as como sinal nas vossas mãos e afixai-as nas vossas testas, como memorando entre os vossos olhos. Em todo o Antigo Testamento, Deus chama a atenção do seu povo para guardarem os seus mandamentos. E uma das simbologias mais usadas por ele para fazer isto é ordenar que selem sua lei no coração, que é a mesma coisa que pensamento, nas suas testas ou atá-las nas mãos. Isso ao longo de todo o Antigo Testamento. E você vai perceber que o livro do Apocalipse também apresenta os santos de Deus nos últimos dias como o povo que guarda a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então seria estranho que este selo de Deus se refira a outra coisa senão a própria lei de Deus e a marca da besta como algo que é oposto à lei de Deus. Muito bem, a ideia de Ellen White é que o 4º mandamento que ordena a guarda do sábado terá um papel fundamental no drama dos eventos finais. Segundo esta compreensão, a primeira besta, que é o papado, vai vir como uma proposta moral da lei de Deus, só que o coração desta lei levará o sinal da autoridade papal, e não de Deus. Tudo bem, chega de enrolação. Ellen White afirma que o Papa vai vir com a proposta da guarda do domingo em lugar da guarda do sábado, e será a besta da terra, os Estados Unidos, que por sua influência levará as nações do mundo inteiro a adotar esta lei. E isto será um divisor de águas entre os servos de Deus e os servos de Satanás. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciaram o Estado para que imponha seus decretos, lhes apoia as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Mas no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas as mesmas imagens da besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivalerá a impor a adoração à besta e à sua imagem. Como vimos já anteriormente, o catolicismo medieval operou mudança no mandamento do sábado e impôs o domingo como obrigatório em todo o seu domínio. Agradou à Igreja de Deus que a celebração religiosa do sábado fosse transferida para o dia do Senhor, o dia domingo. O domingo é uma instituição católica e as alegações da sua observância só podem ser defendidas com os princípios católicos. Do início ao fim das Escrituras não existe uma única passagem que garante a transferência da adoração pública semanal do último dia da semana para o primeiro. Veja que são todos documentos católicos e deixam claramente que o domingo é sinal da autoridade papal.
Agora, séculos depois, o Papa tem buscado restabelecer a autoridade que perdeu e tem buscado restabelecer o domingo como sinal desta autoridade. Mas é óbvio que ele não pode impor o domingo sem um disfarce mais aceitável, nem sem a ajuda das principais potências. Porém, sabemos que existem milhões de homens e mulheres e até mesmo crianças que são escravos do trabalho. Isso vai contra Deus e contra a dignidade da pessoa humana. O tempo de repouso, O tempo do repouso, sobretudo aquele dominical, é destinado a nós para que possamos usufruir daquilo que não se produz e não se consome, não se compra e não se vende. não se compra e não se vende. Hoje estamos desintegrando a religião de todas as maneiras possíveis. Creio que deveríamos discutir um projeto de lei exigindo que cada americano frequente uma igreja de sua escolha aos domingos. O nosso catequismo em relação à Eucaristia se centraliza na importância da missa dominical. Como cristãos, nós celebramos a Eucaristia para nos encontrarmos com o Senhor, ouvir suas palavras, comer a sua mesa e, por meio de sua graça, cumprir a nossa missão neste mundo como membros do seu corpo místico, a Igreja. Sendo o dia da ressurreição e do derramamento do Espírito Santo, o domingo é o dia santo da cristandade. Como podemos passar por esse dia sem nos encontrarmos com o Senhor? Infelizmente, em muitas sociedades secularizadas, nós perdemos a importância do domingo. O Concílio do Vaticano II nos pede para celebrar o dia do Senhor como dia de alegria e descansarmos de nosso trabalho como um sinal da nossa dignidade de filhos de Deus. Cada domingo deve ser uma mostra da bênção eterna e do descanso para o qual somos chamados, o qual compartilhamos até hoje por meio da comunhão. No fim das contas, vamos à missa não para dar algo a Deus, mas para recebermos dele a graça e a força para permanecermos firmes em sua palavra. Em 2015, o Papa publicou uma encíclica intitulada Laudato Si, onde ele trata da questão das mudanças climáticas e no meio disto, ele faz uma relação interessante, onde conecta o descanso dominical com as mudanças climáticas. E isso foi genial. Muitos políticos e ativistas do clima amaram a ideia e desde então isto só tem ganhado cada vez mais a consideração dos líderes importantes, desde políticos até das outras religiões. Com a chegada do coronavírus, ficou ainda mais notável que o planeta precisa de descanso. Que pecado nós temos cometido contra Deus? Tá? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. Conheço alguns crentes que frequentam estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Porém, como disse, o Papa não pode fazer isto sozinho e precisa de uma ajuda que seja mais radical. Ajuda de um país que seja uma potência econômica, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, desde os séculos anteriores, se tem falado sobre Blue Laws, leis sobre observância religiosa nos dias específicos. Have you ever heard of blue laws? Essentially, they're a throwback to an older time when businesses were not allowed to be open on holidays and Sundays. But some blue laws are still in effect today. Isto chegou a ser implementado em alguns estados no passado, mas nunca em todo o país. Porém, nas últimas décadas, parece que isso voltou a ser assunto de debate. Este debate até já chegou ao Congresso norte-americano e ao Supremo Tribunal. And in other Supreme Court news, the justices ruled unanimously in favor of an evangelical Christian postal worker who argued the U.S. Postal Service didn't do enough to accommodate his request to not work on Sundays. The decision is a major victory to religion. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Aqui está a perseverança dos santos.